De volta com o Educador Entrevista, quarto bloco agora na companhia aqui do professor Moraes. Moraes, gratidão pela presença aqui, boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um prazer novamente estar aqui falando de um assunto que eu não imaginava que a gente um dia iria falar, que é da tão sonhada reforma tributária. Um assunto que há mais de 30 anos é debatido, é um assunto tão longo, tão importante para todos nós. Exato. E, de fato, né, a gente acompanhou aí todos os debates, né, no Congresso, todos os embates. Não foi uma discussão fácil, até porque a gente observa que tem lobby de muitos setores, né, todo mundo querendo puxar a sardinha para o seu lado, e fica né, o confronto político também, que a gente viu muito demarcado e existente, né? E fica muitas vezes a população tentando entender o que está acontecendo aí nesse xadrez de interesses. Com certeza. Imagine os interesses que estão envolvidos. Envolve tributação, envolve grandes empresas, envolve o conflito entre estados, envolve a arrecadação de todos os estados, né? Então, guerra fiscal. Quer dizer, foi a reforma possível. Foi a reforma possível. E eu acho que o que contribuiu muito para essa reforma, não foi só o tempo, né? Porque faz mais de 30 anos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que vem se falando em fazer a reforma, vem tentando e tudo mais, né? Mas eu acho que o que contribuiu muito foi a experiência de outros países. Então, o que nós estamos fazendo não é uma invenção nossa. Nós estamos adotando um modelo de tributação que já é adotado em mais de 174 países no mundo. Então, só o Brasil que estava de fora desse modelo que é o chamado imposto sobre valor adicionado, valor agregado. Então, nós não estamos inventando nada. Então, nós estamos, de certa forma, fazendo o que o mundo inteiro faz, e principalmente hoje, que as economias são muito integradas, o Brasil, existe uma interdependência muito grande das economias, aquele que fica de fora, fica como se fosse um patinho feio, fica meio afastado. Então, era quase que uma exigência do Brasil entrar nesse novo modelo de tributação. E também é importante a gente destacar, né, dentro de toda essa estrutura aí de discussão, de organização, que é uma ação que será implementada a longo prazo. Né? Também se teve esse cuidado, e é uma questão que a gente começa a ver em legislações em vários países, né? Não só com relação a tributos, mas eu via recentemente legislações ligadas a tabagismo, né? Que países fizeram uma ação de médio a longo prazo de ir encarecendo o produto, não é? Até para que essa indústria mude aí o seu foco, etc., quem investe no setor mude o foco, para que em 10, 20 anos se exclua o hábito da população. Não é? A gente tem visto cada vez mais isso, né? Legislações que são implementadas e vão sendo testadas também. Eu acho que é extremamente necessário que seja assim. Todos nós vamos levar um tempo para se adaptar. Esse nosso regime tributário aqui, imagine a complexidade, a quantidade de leis que vão ter que ser modificadas e a necessidade das empresas se adaptarem a esse novo modelo. E assim acontece com tudo. E outra, dentro desse período de adaptação, desse período, esse cronograma de implantação de qualquer medida, seja ela econômica, seja ela qualquer que seja, dá tempo de você ir fazendo ajustes, adaptações. Às vezes você imagina algo e a experiência com o passar do tempo, a experiência prática te mostra que tem que fazer alguns ajustes, algumas adaptações, e assim vai ter que ser mesmo. O que nós aprovamos ontem foi promulgado, foi promulgada a emenda constitucional. Na realidade, é só a emenda constitucional. Agora nós temos 180 dias para aprovar uma série de leis complementares, ajustando, regulamentando esse tema. E isso é só um início. Depois temos uma legislação ordinária que vão ter que ser feitas, instruções normativas que vão ter que ser implantadas. É um processo bastante lento. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando em reforma tributária, e comemorando o fato de ela ter sido promulgada hoje, ontem, mas ela, em caráter experimental, ela vai começar em 2026. Somente em 2026 que vai se lançar um imposto de 1%,
né, o imposto de 1% a título experimental, para ver quanto que tem que ser cada ajuste, cada tabela, cada alíquota, né, para ver quanto que vai ser a alíquota final, para começar em 2026, né, depois em 2027 que vai começar sendo implantado, 2028, 2029, para ser finalmente implantado em 2034. Ou seja, daqui a 10 anos que nós vamos ter a plena vigência do novo, chamado IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que vai ser uma alíquota praticamente única aqui no país. E outra coisa, depois, as mudanças, de mudança do imposto que é cobrado na origem para ser cobrado no destino, só para vocês terem uma ideia, ele vai terminar, a implantação do que nós aprovamos, que foi promulgado ontem, vai terminar em 2078, daqui a 55 anos, que vai ser o final da implantação. É lógico que pode sofrer antecipações, como também postergações, mas está previsto todo esse tempo para todas as modificações serem implantadas. Exato. E é importante destacar isso, não é? A legislação, ela é um quadro geral do que deve ser feito, não é? Mas a gente tem que sempre lembrar isso, né? Junto com a legislação vem a regulamentação. E essas regulamentações é que de fato vão pautar o ritmo e os detalhes de funcionamento. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, além das legislações do PIS, do COFINS e do IPI, que vão se somar e vão ser a chamada contribuição sobre bens e serviços, nós temos 27 legislações estaduais do ICMS, certo? Que vai formar o Imposto sobre Bens e Serviços, e nós temos 5.500 legislações municipais, que é o ISS, que vai se juntar nesse IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, quer dizer, que vão desaparecer. Bom, isso vai ter um ganho de simplificação extraordinário. Imagine o que é para um contador hoje, para qualquer empresa, ter que conviver com 5.500 legislações municipais, 27 legislações estaduais, fora todas as regulamentações federais, que vão se unir praticamente numa única regulamentação. Então, é um processo que vai levar uma adaptação muito grande e que vai gerar muita dor de cabeça durante o tempo de implantação, mas que certamente está caminhando em algo positivo que todo mundo almeja, que é um sistema tributário mais simples, mais justo também. Principalmente isso, mais justo. Porque hoje nós temos um sistema bastante injusto, além de complexo. Falar do IVA, não é? E dessa estrutura mesmo, não é? O que muda conceitualmente quando a gente pensa em impostos relacionados ao IVA? Bom, a essência dessa reforma tributária é o seguinte: aqui no Brasil nós tínhamos os impostos cumulativos, ou chamado impostos em cascatas. Em cascata. Então, em cada fase produtiva, vamos imaginar um automóvel. O automóvel vai desde a mineração até na revenda de automóvel. Então, extrai o minério de ferro, ele tem impostos que incidem sobre o minério de ferro. O minério de ferro vai ser fundido, vai virar aço. E aí, outro imposto incidindo sobre o aço, a produção do aço. Depois aquilo vai para autopeças, outra incidência, depois vai para a montadora, depois vai para a concessionária. Em cada fase ia jogando imposto sobre o preço do produto. E esse preço do produto já vinha com imposto, então era o chamado imposto em cascata. Isso virava uma bola de neve, além de bastante complexo. Ninguém sabia exatamente quanto que era produto e quanto que era imposto. Virava uma bola de neve. E isso, inclusive, prejudicava a competitividade dos produtos externos na hora do Brasil exportar.
Porque nenhum país exporta impostos, exporta somente o produto. Então virava uma parafernália, uma bagunça generalizada. Bom, qual que é a essência do novo sistema tributário, que é o chamado IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado, valor agregado, valor adicionado? Foi uma invenção na década de 60. Vários países já adotam ele desde a década de 60. O Brasil, em 1968, no PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo, fez uma reforma tributária e tentou introduzir os chamados impostos sobre o valor adicionado. O ICM, o IPI, eram impostos baseados no valor adicionado. Mas depois nós ficamos com os impostos sobre o valor adicionado e fomos criando os impostos em cascata. Virou uma bagunça. Então a ideia é ter um único imposto que vai ser da seguinte forma. Cada fase produtiva você cobra um imposto, só que a fase produtiva posterior, ele se credita do imposto anterior. Então, na realidade, você paga imposto só sobre aquilo que você adiciona à produção. Então, você compra uma matéria-prima de 100 e vende esse produto acabado por 200. Você vai pagar imposto só sobre os 100 que você adicionou, só sobre aquilo que você adiciona à produção. Então, esse é um modelo mais inteligente, mais racional e que o mundo inteiro já utiliza. E que permite, ao final, você desonerar e exportar, por exemplo, se for um produto para exportação, exportar só o produto, permite que cada fase da produção o empresário saiba exatamente o que está pagando de produto, o que está pagando de imposto. E isso permite ele ter uma racionalidade melhor, uma economicidade melhor, calcular melhor os seus custos, saber aonde ele deve reduzir, onde não. Hoje nós estamos vivendo num mundo que as empresas, elas estão mais preocupadas, algumas delas estão mais preocupadas com o planejamento tributário do que com a produção em si. Virou uma guerra fiscal aí sem tamanho. Ainda semana passada fiquei sabendo de mais empresas de Franca que simplesmente fecharam as portas e estão se transferindo para outros estados lá no Nordeste do Brasil só por conta, certo, de benefício fiscal. Ou seja, e que não tem sentido. Matéria-prima sai aqui do estado de São Paulo, viaja de caminhão até o Nordeste, produz lá e depois vem ser vendido de volta no Sudeste, que são os grandes centros consumidores, só por conta de questões tributárias. É o chamado planejamento tributário. Uma parafernália que não tem tamanho e que gera também disputas judiciais faraônicas aí, que ficam atravancando o judiciário aí brasileiro por muitos e muitos anos. Quer dizer, o Brasil está perdendo muito tempo em burocracia e perdendo e deixando de se dedicar a realmente ser produtivo nos seus negócios, os empresários trabalharem mais com eficiência produtiva. Então, a essência da reforma tributária é principalmente acabar, a essência, porque ela é bastante ampla, até para a gente comentar aqui, é acabar principalmente com os impostos em cascata e adotar o imposto sobre o valor adicionado. E outra, simplificar e deixar de ter esse grande número de impostos, certo? E unificar numa única taxa, num único imposto. Perfeito. E é interessante a gente destacar isso, porque muitas vezes isso não vai gerar queda de arrecadação, mas vai, de fato, desburocratizar o processo que, em fase final, tira custos. Com certeza, tira custos, simplifica, as empresas vão poder gastar menos com, de certa forma, a questão burocrática. Hoje qualquer empresa precisa de ter uma parafernália de pessoas só cuidando de questões burocráticas e dedica esse tempo a questões mais produtivas. Então esse é um principal objetivo dessa reforma. Agora, questão de reduzir carga tributária, pelo menos o compromisso assumido na votação desse projeto, é colocar um dispositivo que
a carga tributária não vai poder ser maior do que 12,5% do PIB de hoje. E quem vai fiscalizar isso é o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, então foi assumido um compromisso que a carga tributária não aumente. A carga tributária incidente sobre os impostos, sobre o consumo, não aumente. Então esse foi um compromisso assumido e que está na lei. E que está na lei que essa carga tributária não aumente. Reduzir também não vai. É lógico que tem sempre aquele setor que vai acabar pagando um pouco menos e aquele setor que vai acabar pagando um pouquinho mais. Mas essa a essência da reforma, fazer com que todos paguem uma alíquota mais ou menos comum e mais ou menos justa e igual para todos. Exato, não é? E como você coloca bem, né, sem um fator que a gente tinha, que é a dupla tributação, não é? A gente acabava tendo dupla, tripla. Certo? E que acaba terminando isso lá no judiciário, contestação de impostos, ninguém sabe exatamente quanto que paga, quanto que não paga, E, principalmente, muita injustiça tributária. Muita injustiça tributária. Não vão acabar todas, essa foi a reforma possível. Mas, com certeza, o modelo também caminha, e isso é um ponto positivo, para que, principalmente, a classe menos favorecida, de menor poder aquisitivo, tenha uma incidência menor de impostos sobre os seus consumos. Então, almeja-se, o modelo foi desenhado para que isso ocorra. Não vai ser o perfeito, logicamente, mas nós vamos diminuir um pouco essa injustiça. Hoje, no Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos proporcional ao a sua renda, paga proporcionalmente mais imposto do que quem ganha 20 salários mínimos, o que é uma coisa extremamente injusta. Nós não vamos acabar com tudo isso, mas planeja-se, o modelo foi desenhado para reduzir um pouco essa pernicidade, esse modelo que nós temos, e que é extremamente injusto. Então, pretendemos diminuir um pouco isso. Exatamente. E, de fato, né, hoje a gente tem um fator que permite também controlar isso de uma maneira mais tranquila, que é a tecnologia. Não é? Também se contestava muito disso no passado, né? Que era como fazer esse cálculo, fazer todo esse trâmite. Hoje não, né? Hoje você controla a cadeia produtiva, a gente já vê isso, né, com a própria declaração de imposto de renda, né, que você alimenta pelo portal BR hoje, né, que está tudo conectado, e isso vai ajudar também demais nesse processo. Já vem ajudando, né? E isso reduz custo de tributação, porque não adianta você criar um tributo fácil de sonegar, porque no Brasil muitos impostos eram fáceis de sonegar, e isso contribui para o aumento da informalidade, aumento da sonegação fiscal, e que torna também o sistema mais injusto ainda, porque aquele que sonega, certo? Aquele que paga acaba pagando por aquele que sonega. Então, com isso, você tem a possibilidade de criar um sistema também contribuindo também para aquela questão da justiça tributária. E é interessante pensar nisso, né, nessa gama aí, envolvida justamente porque, né, como você coloca bem, o sujeito tinha várias ferramentas para não pagar o imposto, né, ou para escapar disso, ia para a informalidade, mas ao mesmo tempo você tinha que arrecadar o valor planejado para manter a máquina em funcionamento, ou seja, sobrecarregava quem era correto. Exatamente. Esse é o grande problema até hoje. E outra, grandes empresas trabalham muito esse planejamento tributário e também acabam pagando menos impostos por conta das brechas que a lei permite. Porque toda lei permite contestação ou possibilita alguma contestação, e isso acabava tornando o sistema bastante justo. Então, você tendo um sistema mais único, mais simples, isso e aquilo, vai diminuir muito isso. E com certeza volta aquela questão, um pouco mais de justiça tributária, coisa que nós não vimos aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho das chamadas exceções aí, não é?
Uma delas aí, desoneração da cesta básica, isenção da cesta básica, não se cobra imposto nos itens da cesta. Isso. Bom, então veja bem, ó, foram colocadas, e durante todo o processo de aprovação da reforma, né, foram colocadas uma série de isenções aí, alguma série de exceções com alíquotas menores. E, lógico, os lobbies ali para aprovar a reforma tributária foram muito grandes. E uma das exceções, certo, que colocaram foi o seguinte: a alíquota zero para os produtos da cesta básica. Isso tem, do ponto de vista demagógico, pode até parecer bacana, né? Ó, cesta básica, produtos essenciais, isso e aquilo, vão ter alíquota zero. Porém, certo, na medida em que você isenta a cesta básica, você tem que fazer com que a alíquota de todos os outros produtos seja um pouco maior. Bom, na medida que você isenta a cesta básica, que lógico tem seus méritos, a ideia, a proposta, você tem que imaginar o seguinte: não é somente o pobre, a pessoa menos favorecida, que consome os itens da cesta básica. O ovo, o leite, o próprio arroz, feijão, todos do cai mais na indústria pobre, produtiva. Cai na indústria produtiva, certo? E todos acabam se valendo dessa isenção. Então, há quem advogue, mas agora já foi aprovado dessa forma, com essa isenção da cesta básica. A gente não sabe quais produtos ainda vão ser incluídos nessa cesta, certo? Isso tudo depende de lei complementar. Há aqueles que advogam o seguinte, que seria... se a intenção é favorecer a classe menos favorecida, o ideal seria não dar isenção da cesta básica, certo? E usar esse recurso, que de certa forma o Estado está abrindo mão, para programas destinados somente à classe pobre. Porque ao isentar, por exemplo, o ovo, você está isentando do rico e do pobre. Ao você fazer um programa destinado àquela classe mais pobre, você está fazendo somente para aquilo. Então, poderia sair mais barato. Mas isso é o que nós temos. Então, foi aprovado uma série de exceções para uma série de setores. E essas exceções vão fazer com que a alíquota final desse chamado IVA no Brasil seja uma das mais altas do mundo. Então, estima-se que esse IVA vai ficar em torno de 27,5%, certo? Vai ser a alíquota, que poderia ser bem menor, não fosse essa série de isenções, exceções, certo? Que foram aprovadas junto com o pacote, junto com a reforma tributária. Mas isso daí também só o tempo dirá. E só o tempo vai permitir que a gente possa fazer alguns ajustes e talvez tornar o sistema melhor ainda. Então, o que se avizinha hoje é uma alíquota relativamente alta de IVA. No Brasil ainda vai continuar sendo um país que cobra muito imposto sobre consumo e menos imposto sobre a renda. Que é o chamado imposto direto e imposto indireto. Nós ainda vamos cobrar muito imposto indireto, porque quando a gente fala também, é bom a gente tocar nesse assunto, né? O nosso sistema, quem paga o imposto, é bom que todo mundo tenha isso bem claro, é o consumidor final. E cada vez, principalmente com a implantação do IVA, vai ficar isso mais claro, que quem paga o imposto é aquele que consome. A empresa, ela está só repassando, ela é simples recolhedora, porque na final quem paga o imposto é o consumidor final. Então, mesmo aquela família que ganha salários menores vai continuar pagando uma alíquota de imposto alta, que ela poderia às vezes estar pagando uma alíquota um pouco menor caso não fosse aprovado esse monte de exceções. Mas foi um modelo aprovado, já é um grande avanço, e só o tempo dirá, certo? Até que ponto essas exceções vão permanecer, vão diminuir, vão se ampliar. Porque o Brasil tem muito esse costume, né? Para dar benefício, nós aprovamos a toque de caixa no Congresso, vai só jogando benefício. A gente se esquece que essas isenções, esses benefícios, eles acabam sendo pagos por alguém. É igual a meia entrada no show.
é muito bacana a gente aprovar meia entrada para isso, meia entrada para aquilo, meia entrada para aquilo outro, certo? Só que o custo do ingresso final fica caro para todo mundo. Exato, exatamente, né? Se faz populismo e, de fato, não se resolve a questão primordial. Também uma das coisas que foram debatidas foi a manutenção do Simples. Simples Isso. Nacional continua mesmo com a reforma. Isso, o Simples Nacional continua. Isso foi uma grande luta, uma grande batalha por todas as micro e pequenas empresas, que são a maioria das empresas no Brasil. Logicamente, o sistema do Simples também vai ter que sofrer modificações, adaptações durante todo esse processo, mas fica mantido o Simples. Então, aqueles micro e pequenos empresários, que são a maioria no Brasil, podem ter a certeza de que, pelo menos a curto prazo, não vai mudar a sua situação tributária. Bom, vamos falar um pouquinho de imposto seletivo, né? A gente falou de retirada de desoneração ou zerar alguns impostos, mas tem outros setores que ganham aí taxas. Isso. Na realidade, o objetivo foi mais ou menos o seguinte: alguns produtos vão ter exceção, ao invés de taxar todos de forma idêntica, alguns produtos mais essenciais, itens da cesta básica, como serviço de transporte, serviços médicos, tem uma série de exceções que vão ter uma alíquota menor. Mas tem alguns produtos que também vão ter uma alíquota maior. Então, junto com esse IVA, poderá ser cobrado de alguns produtos o chamado IS, Imposto Seletivo, que já foi apelidado de Imposto do Pecado. Então, bebidas, cigarros, combustíveis, alguns produtos... Itens de luxo. Itens de luxo vão... Itens de luxo Não entra. Acho que não entra, mas principalmente bebidas, cigarro, alguns produtos, combustíveis, vão ser o chamado imposto do pecado, vão ter uma alíquota maior. Quanto vai ser essa alíquota, quais são os produtos, tudo ainda para ser definido, mas abriu-se a brecha de ter chamado imposto seletivo, que foi apelidado de imposto do pecado. São produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, eles vão poder sofrer essa taxação maior, o que também é justo, é justificável. Exato. Porque, no final das contas, quando a gente pensa nessas questões, elas geram gasto para o Estado a médio e longo prazo. Não é? O custo da reparação. Isso. O custo da reparação. Quanto custa, por exemplo, a gente fala do tabagismo aí, que tudo mais, mas todo mundo é livre, pode fumar, cada um tem a sua individualidade. Quanto isso custa para o SUS depois? Quanto custa para o SUS depois tratar que todo mundo tem direito? A questão de bebida, a questão de outras questões aí. Então, a própria reparação do meio ambiente, quanto custa isso depois? Então, o que a gente está vivendo aí com os custos dos desastres ambientais, em função das mudanças climáticas, algumas questões, inclusive, irreparáveis. Irreparáveis. E depois o custo é coletivo. Você está subsidiando o desperdício de outro, você está subsidiando, de certa forma, o descaso de outro. Quer dizer, então tudo isso tem que ser posto na balança. Então, esse imposto seletivo tem essa finalidade que é bastante justificável, como eu disse. Muito bom. A cashback, é uma outra coisa que se fala aí. Será que se vê o funcionamento? Como é que acontece? Então, esse cashback também que se fala, também tudo vai depender de regulamentação. Eu imagino que vai ser uma espécie de nota fiscal paulista. Principalmente a classe menos favorecida vai poder pegar um pouco daquilo que ele paga de imposto, juntando notinhas. Eu não sei exatamente como vai ser o mecanismo de fazer isso, e usar aquele recurso principalmente para pagamento de energia elétrica e gás. Então, a ideia é mais ou menos isso, já que nós temos uma realidade que aquele contribuinte que tem menor poder aquisitivo ainda continuará, mesmo com a reforma tributária, pagando mais impostos, ele vai ter esse benefício, de poder ter esse cashback e poder usar esse recurso para
principalmente gás e energia elétrica. Deixa eu até aproveitar, Luciano, e comentar. Quando a gente fala, como que a classe menos favorecida, aquele que ganha menos, acaba pagando proporcionalmente mais? Explicar isso para os ouvintes batataenses. O que acontece é o seguinte, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ele gasta praticamente todo o seu rendimento no supermercado ou comprando itens para o seu consumo pessoal. E os impostos no Brasil são prioritariamente, continuarão sendo assim, cobrados sobre o consumo. Então, tudo aquilo que ele consumiu, ele está pagando imposto. Como ele consumiu todo o salário dele ele pagou imposto. Então, ele pagou uma carga tributária cheia. Tudo que ele ganhou, ele pagou imposto. Uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, nem tudo o que ele ganha, ele gasta em consumo. Uma parte ele poupa, uma parte ele gasta, às vezes, com uma viagem internacional que acaba não sendo tributada. Então, nem tudo o que ele ganhou, ele vai gastar em consumo. Então, no final das contas, ele paga uma alíquota sobre o menor sobre o seu rendimento. Ele não vai pagar cheio, ele não vai pagar, porque não é tudo que ele ganha que ele gasta em consumo. Então, por isso que o nosso sistema, que ainda continuará sendo prioritariamente baseado em imposto sobre o consumo, ainda acaba sendo injusto, principalmente com aquele contribuinte de menor poder aquisitivo que gasta todo o seu recurso e todo ele está pagando imposto. E volto a dizer, quem paga imposto é o consumidor. O empresário, ele apenas está repassando o imposto que ele está cobrando no preço do produto. Exatamente. É o final da cadeia produtiva que acaba pagando aí isso sem sombra de dúvida. Infelizmente, muitas pessoas não têm consciência disso. E esse sistema que nós vamos ter vai permitir que as pessoas tenham uma consciência melhor de saber o que é produto, o que é imposto. Atualmente é impossível. A gente vê nas notas fiscais, até por força da legislação, né? É o estimado. É o estimado. Valor, está escrito, valor aproximado de impostos. Quer dizer, mesmo os institutos não sabem quanto que paga imposto, porque coloca na nota fiscal valor aproximado de impostos. Né? E com esse novo modelo nós vamos saber exatamente quanto que é produto e quanto que é imposto. Uma das coisas que não entra na reforma, mas que é interessante a gente debater, e é a pergunta aqui do José Cláudio, que é os incentivos que alguns setores recebem, né? Então a gente vê muito aí, né? Olha, saiu uma isenção para a linha branca, né? Saiu tal acordo com a produção de veículos, etc. E sempre tem discussão, né? Como é que isso fica dentro da reforma ou não fica? Isso não tem previsão. Então veja bem, José Cláudio, né? Isso. José Cláudio, é o seguinte, uma boa pergunta. Primeiramente, o seguinte, por que existe esse monte de isenções aí? Porque cada município tem a liberdade de mexer nas isenções do seu ISS, cada estado tem a liberdade de mexer com o seu ICMS, com os seus impostos estaduais. Não. Então, o que vai acontecer, que eu imagino também, a partir de agora, e a partir de 2006 ou 2007, quando ele começa, 2026, 2027, que ele começar a entrar em vigor, o que acontece é o seguinte, você já não vai ter a possibilidade mais de isenção, novas isenções. Então, estanca-se ali. As isenções já dadas, então o que acontece é o seguinte, está sendo criado um fundo de compensação para compensar perdas de estados, né? Então essa questão ainda vai depender muito de legislação complementar, o que já é bastante positivo. Muitas das isenções estancam agora. Com a entrada, porque o Estado não vai ter mais essa liberdade. Todo o imposto vai ser arrecadado pela União, num único imposto, e depois nós vamos ter um comitê que vai distribuir, um comitê gestor, que vai cuidar da distribuição, do que vai caber a cada Estado e cada município. Os municípios e os Estados agora vão perder, certo, a sua autonomia de arrecadação. Isso, por um lado, é ruim, mas, por outro lado, também, nós vamos ter uma uniformidade aqui no Brasil
melhor. Para com a guerra fiscal que a gente para de aumentar a guerra fiscal, certo? Com relação aos incentivos que foram dados, então vai ter todo um período, por isso que existe todo esse período de adaptação. E essa guerra fiscal, esses incentivos que foram dados aí no passado, eles são tão complicados a gente entender, de acabar com esse emaranhado que foi dado, que isso só vai terminar na medida em que você mudar a forma de tributação, da origem para o destino. E isso tem um período de transição que começa em 2029 e terminará em 2078, por mais 50 anos após o início desse período de transição. Nós vamos ter um fundo de desenvolvimento regional também para compensar algumas disparidades de estados ou de regiões que perderem a arrecadação. Então, daí dá para ver o tamanho da complexidade desse período de transição, mas sem deixar de enxergar que isso só vai ser necessário, esse período de transição, e vai ser complicada essa transição, porque o nosso sistema era igualmente ou muito superiormente complicado, então isso vai exigir todos esses ajustes aí, que vão demandar muito tempo, muito suor, e vai fazer muitos contadores quebrarem a cabeça aí durante todo esse período. Exatamente. E é interessante, não é? Porque quando a gente fala dessa maleabilidade aí que existia, né, com incentivos e etc., muitas vezes dava um fôlego provisório em alguns segmentos, né, faz a cadeia produtiva girar, mas depois você retira, você volta a estaca zero, né? A gente vê muito isso, né? Setor automotivo, né? Direto ameaça fechar a fábrica, vai até o governo, não, vamos dar um incentivo, né? Segura de novo, né? E um ciclo quase sem fim na história do país disso, não é? É um jogo que todos perdem, né? Porque, veja bem, muito embora a gente queira pagar menos impostos, todo mundo gostaria de pagar menos tributos, menos impostos, né? O imposto é algo necessário, é o imposto que faz com que a vida se torne mais justa, mais igualitária, mais humana. Então, isso é com a figura do Estado, que arrecada impostos e distribui isso em forma de uma série de serviços que são de natureza comum. Então, é necessário, todo mundo quer pagar menos imposto, mas na medida que você começa a dar isenção, você faz com que os estados percam a arrecadação, mas não deixem de perder a sua necessidade de gastar recursos. Eu gosto de dar um único exemplo. Quanto recurso foi utilizado pelo Estado durante esse período trágico que nós passamos, que foi o período da pandemia? Por que isso foi possível? Porque nós temos um sistema de impostos. Caso não, nós sofreríamos igual sofreu na Idade Média com a peste negra, quer dizer, uma mortandade generalizada. Então, uma série de serviços são comuns e, por isso, o Estado tem que se socorrer dos impostos. E essa atitude individualista de querer uns tirar proveito, ou uns pagar menos, outros pagar mais e tudo mais, é que tornou o Brasil, que faz do Brasil um país muito injusto e muito desigual. E que, se nós queremos um Estado melhor, uma nação melhor, um país melhor, nós temos que reduzir essas desigualdades. Exatamente. E justamente, não é, quem acaba aprovando ou não essas desigualdades foi justamente o candidato que nós elegemos, né, os candidatos que nós votamos, os deputados, não é, que aprovaram aí. Por isso a dica é, né, observar, né, quais foram as emendas colocadas aí, né, como é que seu deputado votou, o que ele agregou ou não nesse projeto, né, como é que ele tem pensado isso, porque muitas vezes você coloca a sua ficha em um candidato que está trabalhando contra você, está trabalhando para outros interesses que não os seus. Isso daí é recomendável para todas as eleições, inclusive para o nosso legislativo municipal. Que as pessoas não votem baseado no discurso fácil que ele fez em determinado momento, mas na sua atuação, na sua história, certo? Naquelas bandeiras que aquele seu candidato defende, porque aí sim nós vamos nos sentir representados, aí sim nós não vamos nos frustrar com a atuação parlamentar. Na medida em que todos
de certa forma, votarem de forma mais consciente. Exatamente. Moraes, a gente vai acompanhar por muito tempo essa questão, a implementação, esse passo a passo. Eu acho que a gente ainda vai ter muita discussão relacionada à regulamentação, não é? Mas eu já reforço e deixo aqui antecipadamente o convite, não é, para outras conversas. E eu espero realmente, né, como a gente teve aí uma avaliação, né, internacional positiva para o país, né, a gente que vinha, né, de queda livre aí nas avaliações anteriores, né, a gente tem esse fôlego agora. Eu espero realmente, não é, que esse passo a passo aí dê um novo respaldo internacional para o país e que a gente volte a ser, né, observado aí internacionalmente como um país sério, né, com uma responsabilidade aí de investimentos, né, e que isso de fato mude ainda mais o panorama que a gente tem hoje. Olha, Luciano, não foi à toa que ontem, durante a promulgação, todo mundo quis aparecer na foto, porque eles têm consciência de tudo que a gente pode colher no futuro por conta dessa reforma tributária. Não foi a reforma dos sonhos de todos, mas foi a reforma possível. Ainda ontem, as agências de classificação, uma das agências de classificação do risco do Brasil, por conta de ter aprovado, já melhorou a classificação de risco do Brasil, a nota de crédito do Brasil. Com certeza, as grandes empresas no mundo afora vão começar a olhar o Brasil com outros olhos, e a gente espera isso, que com essa reforma aí, que a gente vai ter que discutir muito, e que mexe muito com a vida de cada um, mexe com a vida de cada empresa, é algo que vem num sentido de modernidade, num sentido de tornar o sistema mais justo, e que é algo que o mundo inteiro já vem adotando e que faltava o Brasil entrar nesse mesmo caminho, certo? Algo que a gente desejava há mais de 30 anos, essa reforma tributária, finalmente está chegando. Vai demorar, é um tempo de implantação, mas é assim que tem que ser e que certamente vai fazer com que a gente caminhe. Ainda existem outras reformas para ser feitas no Brasil, mas a gente está caminhando, certo, positivamente. Moraes, gratidão sempre pela participação, fica sempre o convite aqui para interagir conosco em outras oportunidades. Eu que agradeço, Luciano, agradeço a oportunidade, agradeço e parabenizo o programa por estar discutindo questões tão importantes. Infelizmente, nem todos têm consciência do que isso vai impactar a nossa vida, mas certamente vai impactar positivamente, certo? Eu estou à disposição outras vezes discutir esse que é um assunto que eu acho importante e que eu gosto de discutir, certo? Por hora, uma boa tarde a todos. Quero desejar a todos os ouvintes batataenses um Feliz Natal, um ano de 2024 ainda muito melhor do que este ano aí para todos nós. Um grande abraço.